Eu me chamo Diniz, e esta é a história de como meu mundo desabou e se reconstruiu de uma forma que eu nunca imaginei. Tudo começou em dezembro de 2023, na véspera do Natal, em nossa casa no bairro Nobre de Ipanema, no Rio de Janeiro. Aos 42 anos, eu ainda carregava a postura de um oficial de inteligência militar que passei 12 anos servindo nas Forças Armadas. Mas agora, minhas batalhas eram travadas em salas de reunião, não em campos de batalha. Minha empresa, Consultoria Estratégica Diniz, havia crescido de uma operação individual para uma firma multimilionária especializada em segurança corporativa e avaliação de riscos. Pai, você está pronto, gritou Beatriz da cozinha. Minha filha de 17 anos herdara minha mente analítica e a beleza marcante de sua mãe, mas, graças a Deus, nenhuma da personalidade cada vez mais tóxica de Celeste. Quase, filha, respondi, endireitando os ombros. Aquele Natal seria desafiador. Receber as duas famílias sempre era, mas aquele ano parecia diferente. A tensão entre mim e Celeste havia chegado a um ponto de ruptura, e eu suspeitava que ela estava tramando algo. Celeste surgiu do quarto impecável em um vestido creme que provavelmente custava mais que o salário mensal de muita gente. Após 18 anos de casamento, eu a lia como um livro aberto. A leve rigidez ao redor dos olhos, a forma como ela apertava o maxilar. Ela estava zangada por algo, o que significava que todos os outros sofreriam por isso. A família de Celeste chega às 2 da tarde, certo? Perguntou ela, com aquela entonação particular que deixava meu irmão Eduardo nervoso. Espero que Eduardo se lembre de tomar banho dessa vez. Eu engoli minha primeira resposta. Eduardo servirá 3 turnos no Afeganistão antes de voltar para trabalhar na construção civil. Ele valia 10 vezes mais que Celeste, mas ela nunca vira assim. Eduardo está trazendo sua famosa farofa. Mamãe está animada para ver todo mundo. Maravilhoso, murmurou Celeste, já se dirigindo à cozinha onde começou a arrumar flores com movimentos afiados e agressivos. Eu saí para a varanda dos fundos, supostamente para checar o aquecedor externo, mas na verdade para pegar um ar. A manhã de dezembro era fresca no nosso bairro de alto padrão, onde cada jardim era perfeitamente cuidado e cada casa valia mais de 3 milhões de reais. Eu comprará aquele lugar para dar estabilidade a Beatriz e o estilo de vida que Celeste ansiava. Mas ultimamente, parecia mais uma prisão. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Estou trazendo um convidado surpresa. Espero que esteja ok. Eu sorri pela primeira vez naquela manhã. As surpresas de Eduardo geralmente eram boas, provavelmente alguma mulher que finalmente o convencera a se comprometer. Meu irmão mais novo merecia felicidade após tudo o que passará. De volta a casa, Beatriz arrumava a mesa da sala de jantar com precisão militar. Ela aprenderá cedo que a perfeição era a única forma de evitar as críticas da mãe. Sabe, pai, disse ela baixinho, sem erguer os olhos dos talheres, eu gravei uma ligação da mamãe ontem à noite. Eu parei na porta. Que ligação? Aquela em que ela falava com alguém sobre a casa e sobre você. A voz de Beatriz era cuidadosamente neutra, mas eu captei o subtexto de raiva. Acho que você deveria ouvir. Antes que eu pudesse responder, a voz de Celeste cortou a casa como uma lâmina. Beatriz, essas servidas estão dobradas errado. Quantas vezes eu tenho que te mostrar? Eu vi os ombros da minha filha enrijecerem e algo frio se instalou no meu peito. 18 anos pisando em ovos. 18 anos assistindo Celeste derrubar todos ao redor enquanto se apresentava como a esposa perfeita em público. Eu estava farto. Eu ouço depois, disse a Beatriz em voz baixa. Depois que todo mundo for embora. A campainha tocou e eu ouvi a risada da minha mãe misturando-se à voz mais grave de Eduardo. O primeiro convidado chegará e a encenação poderia começar. A Vera me abraçou com o amor feroz de uma mulher que criará 2 meninos sozinha após a morte do marido em um acidente de fábrica. Aos 73 anos, ela ainda era afiada como uma faca e nunca se aquecera completamente a Celeste, embora guardasse suas opiniões para si na maior parte do tempo. Diniz, querido, você parece cansado, disse ela, estudando meu rosto com a preocupação de mãe. Só ocupado com o trabalho, mãe.
Eu a ajudei com o casaco, notando como Eduardo ficava um pouco para trás. Meu irmão parecia bem, barbeado, vestindo uma camisa bonita, e havia uma leveza em sua expressão que eu não via há anos. Então, onde está essa convidada misteriosa? Perguntei. Eduardo sorriu envergonhado. Ela está estacionando o carro. O nome dela é Carla. E antes que pergunte, sim, ela sabe do meu passado. Carla se revelou uma enfermeira com olhos gentis e uma risada fácil. Ela era exatamente o que Eduardo precisava, alguém que via além das cicatrizes para o bom homem por baixo. Eu gostei dela imediatamente, o que provavelmente significava que Celeste encontraria algo para criticar em minutos. Como se invocada pelos meus pensamentos, Celeste apareceu no saguão com seu sorriso de anfitriã firmemente no lugar. Eduardo, que bom te ver. Seu abraço foi perfeitamente calculado, quente o suficiente para parecer genuíno, breve o suficiente para evitar contato real, e você deve ser Carla. Bem-vinda à nossa casa. Eu vi o sorriso profissional de Carla vacilar ligeiramente com um tom de Celeste. Minha esposa tinha um dom para fazer as pessoas se sentirem simultaneamente bem-vindas e julgadas. Mais convidados chegaram em ondas. A irmã de Celeste, Mariana, trouxe o marido, Igor, e seus gêmeos, que imediatamente começaram a correr pela casa apesar das protestos meia-boca de Mariana. Meu primo, Sérgio, chegou com a esposa, Kátia, e sua filha adolescente, Luana, que gravitou em direção a Beatriz como um salva-vidas. A casa se encheu do caos confortável de uma reunião familiar. Mas eu permaneci alerta. Celeste estava se saindo lindamente, a anfitriã graciosa, a esposa devotada. Mas eu captava os olhares calculistas que ela me lançava. Algo estava por vir. Na cozinha, Beatriz se movia entre ajudar a servir e ficar perto de mim. Ela sempre fora sensível à tensão, e hoje ela era espessa o suficiente para cortar. Pai, sussurrou durante um momento breve sozinhas. Preciso te mostrar algo antes do jantar. Eu estava prestes a responder quando a voz de Celeste cortou a cozinha. Beatriz, pare de incomodar seu pai e me ajude com o molho. Ela não está me incomodando, disse firmemente. Ela está ajudando. Os olhos de Celeste faiscaram com raiva genuína por um momento antes da máscara voltar ao lugar. Claro, eu só quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. A troca breve foi quieta, mas Carla notou do outro lado da sala. Eu vi ela olhar para Eduardo com as sobrancelhas erguidas. Ótimo! Agora a namorada do meu irmão estava tendo uma visão de primeira fila da disfunção. Enquanto nos movíamos para a sala de jantar, eu me encontrei sentado à cabeceira da mesa com Celeste à minha direita e minha mãe à esquerda. O arranjo colocava Beatriz diretamente à minha frente, e eu notei que ela mantinha o telefone por perto. A conversa fluía em torno de tópicos seguros e familiares. Os projetos de construção de Eduardo, o trabalho de Sérgio na companhia de energia, as atividades escolares dos meninos de Mariana. Mas por baixo de tudo, eu sentia uma tensão familiar se construindo. Celeste estava bebendo mais que o usual, e seus comentários ficavam mais afiados. Então, Carla, disse Celeste com falsa animação. Eduardo nos disse que você é enfermeira. Deve ser recompensador. A pausa antes de recompensador foi longa o suficiente para soar condescendente. O sorriso de Carla permaneceu educado, mas eu vi seus dedos apertarem o copo de vinho. Respondeu Carla uniformemente. Trabalho em emergência, então todo dia é diferente. Que excitante. Imagino que você veja todo tipo de gente interessante. Eu tive o suficiente. Carla está sendo modesta. Eduardo me disse que ela ajudou a salvar a vida de uma criança no mês passado em um acidente de carro da família. Sério, Vera se inclinou para a frente com interesse genuíno. Conte pra gente. Enquanto Carla contava a história, eu notei a expressão de Celeste azedar ainda mais. Ela odiava quando a atenção se desviava dela, especialmente para alguém que ela tentava diminuir. A refeição continuou com tensão crescente. Os comentários de Celeste ficavam cada vez mais pontudos. Alfinetadas sutis no emprego de Eduardo. Elogios duplos sobre a escolha de carreira prática de Carla.
Críticas à maternidade de Mariana disfarçadas de preocupação pelos meninos. Eu me peguei estudando minha esposa como se a visse claramente pela primeira vez. Quando ela se tornará essa pessoa? Ou ela sempre for assim e eu estiver ocupado demais construindo nossa vida para notar? Beatriz captou meu olhar e bateu no telefone meaningfulmente. O que quer que ela tivesse gravado, era importante o suficiente para ela arriscar a ira da mãe para compartilhar. Enquanto Celeste se levantava para limpar o prato principal, eu tomei minha decisão. Na verdade, querida, por que você não senta? Beatriz e eu cuidamos da sobremesa. Eu sou perfeitamente capaz de. Eu sei que é, mas você trabalhou duro o dia todo. Relaxe com nossa família. A palavra família pairou no ar com peso incomum, e eu vi os olhos de Celeste se estreitarem ligeiramente. Ela era esperta o suficiente para saber que algo mudará, mas não esperta o suficiente para recuar. Tudo bem, disse ela, se acomodando na cadeira com um copo de vinho mais cheio do que deveria. Eu só fico aqui e aproveito a companhia. Eu segui Beatriz para a cozinha onde ela imediatamente tirou o telefone. Pai, você precisa ouvir isso, sussurrou urgentemente. Ontem à noite, quando você estava na reunião, mamãe estava ao telefone com alguém. Eu descia para pegar água e ouvi ela falando sobre vender a casa e pegar metade de tudo. A voz de Beatriz falhou ligeiramente. Ela disse que você nunca veria vindo. Meu sangue gelou, mas minha expressão permaneceu calma. Toca aí. A qualidade do áudio era surpreendentemente clara. Beatriz se posicionara no topo da escada e a voz de Celeste ecoava perfeitamente da sala abaixo. Não, ele não tem ideia. Diniz acha que é tão esperto com toda a sua estratégia militar, mas nunca vê o que está bem na frente dele. Uma pausa, depois a risada de Celeste. Fria e calculista. Claro que eu planejei isso. Você acha que eu vou ficar casada com alguém que acha que é melhor que eu? Por favor. Eu investi 18 anos nesse casamento e vou sacar direito. Outra pausa enquanto a pessoa do outro lado falava. O negócio vale pelo menos 15 milhões de reais, provavelmente mais. A casa vale 3 milhões de reais e as contas de aposentadoria são substanciais. Com o acordo pré-nupcial como é, eu pego metade de tudo adquirido durante o casamento, o que é basicamente tudo exceto a pensão militar dele. Meu maxilar se apertou. O pré-nupcial for ideia de Celeste, vendido para mim como proteção para nós dois. Agora eu entendia por que ela insistira tanto. Amanhã no jantar de Natal, eu vou provocá-lo na frente da família dele, fazê-lo perder a paciência, talvez até ficar agressivo. Eu tenho Carla pronta para testemunhar tudo. E com todo mundo lá, vai ser perfeito. Aí eu entro com o divórcio na segunda de manhã, alegando abuso emocional e físico. A reputação preciosa dele vai ser destruída, e eu terei toda a alavancagem que preciso. Minhas mãos se cerraram em punhos, mas forcei a calma. Isso era coleta de inteligência agora, e inteligência exigia cabeça clara. Sim, eu sei que ele nunca me bateu, mas isso não é o ponto. O ponto é fazer parecer que ele fez, ou pelo menos que estava prestes a fazer. Diniz tem todo esse ato de soldado honrado, então ele nem vai se defender direito. Ele só vai aceitar e tentar fazer a coisa certa. A voz do outro lado disse algo que fez Celeste rir de novo. Ah, e a melhor parte, eu documentei toda vez que ele trabalhou até tarde, toda viagem de negócios, todo evento familiar perdido. Abandono emocional, colocando o trabalho antes da família. Tudo vai pintar o quadro de um homem que nunca se importou de verdade com a esposa e a filha. Eu olhei para Beatriz, cujo rosto estava pálido de raiva e dor. Minha filha, nossa filha, era só mais uma peça no jogo de Celeste. A única coisa que eu preciso tomar cuidado é com Beatriz. Ela é a menininha do papai, então pode tentar defendê-lo, mas ela tem 17 anos. O tribunal vai ouvi-la, mas não vai deixar ela decidir onde mora. E honestamente, uma vez que eu pegue o acordo, pode ser melhor ela morar com Diniz mesmo. Adolescentes são caros. Aquele último comentário me acertou como um soco. Celeste planejava abandonar Beatriz também, tratando nossa filha como um passivo financeiro.
A gravação continuou por mais alguns minutos com Celeste detalhando a estratégia do advogado e o cronograma. Quando finalmente acabou, a cozinha ficou em silêncio exceto pelo zumbido distante da conversa da sala de jantar. Pai. A voz de Beatriz era pequena e incerta. Eu puxei minha filha para um abraço, minha mente já trabalhando nas implicações e contramedidas. 18 anos e inteligência militar me ensinaram a pensar 3 passos à frente, e Celeste acabará de me dar tudo o que eu precisava para destruir o plano dela. Quanto tempo você sabia que algo estava errado? Perguntei baixinho. Meses, admitiu Beatriz. Ela estava diferente, mais mesquinha, e ficava fazendo perguntas estranhas sobre seu trabalho e contas. Eu pensei que talvez vocês estivessem se divorciando, mas nunca imaginei que ela planejasse mentir sobre você. Eu a abracei mais forte. Escuta com atenção. Preciso que você me mande essa gravação agora. Depois, apague do seu telefone. Você consegue. Beatriz assentiu, os dedos já trabalhando no aparelho. O que vamos fazer? Vamos deixar ela tentar exatamente o que planejou, disse sombriamente. Mas vai dar errado de formas que ela nunca imaginou. Da sala de jantar veio o som da risada de Celeste. Alta e ligeiramente embriagada. Ela estava se apresentando para os convidados, provavelmente construindo para a cena que planejava. Eu chequei o relógio. Eram quase 4 da tarde. Se Celeste seguia o plano, ela faria sua jogada em breve, enquanto todo mundo ainda estava lá para testemunhar. Beatriz, preciso que você volte lá e haja normal. Não dê a entender que nada mudou. Você consegue. Minha filha endireitou os ombros e eu vi minha própria determinação refletida em seus olhos. Sim, senhor. Boa menina. E Beatriz, o que quer que aconteça na próxima hora, lembre da gravação. Lembre do que ela realmente pensa de nós dois. Voltamos para a sala de jantar e encontramos Celeste dominando a mesa, contando alguma história sobre seu trabalho de caridade. Ela ergueu o olhar quando entramos e eu vi o cálculo em seus olhos. Ela mediu o ambiente, preparando sua performance. Aí estão eles, disse animada. Eu estava contando para todo mundo sobre o evento beneficente do mês que vem. Diniz, você lembra daquele que disse que estava ocupado demais para ir? Era uma coisinha pequena, mas eu reconheci como a jogada de abertura. Ela estabelecia um padrão de suposto descaso meu na frente de testemunhas. Na verdade, disse calmamente, tomando meu lugar, eu liberei minha agenda para esse evento semanas atrás. Estou ansioso. O sorriso de Celeste vacilou por um momento. Não era a resposta que esperava. Ah, bem, devo ter entendido errado. Deve ter. Concordei, o tom agradável, mas os olhos frios. A temperatura na sala mudou sutilmente. Eduardo captou meu olhar com uma expressão questionadora, e Carla estudava Celeste com a avaliação profissional de alguém acostumada a ler pessoas em situações de crise. Celeste tomou um gole maior de vinho e tentou de novo. Sabe, Diniz trabalha tanto que às vezes eu me sinto como uma mãe solteira. Não é, querida? Aí estava. A narrativa de abandono emocional da gravação sendo encenada exatamente como planejado. Eu acho, disse Vera firmemente, que meu filho trabalha duro para prover para a família, igual o pai dele fazia. O rosto de Celeste corou ligeiramente. Ela não estava acostumada à resistência de Vera, que geralmente guardava opiniões para si. Claro que sim, disse Celeste rapidamente. Eu só quis dizer que às vezes o equilíbrio fica um pouco. Mãe, interrompeu Beatriz baixinho. Talvez a gente deva falar disso depois. Os olhos de Celeste se voltaram para a filha e eu vi raiva genuína ali. Beatriz devia ficar quieta, não interferir no script. Não, querida, tudo bem, disse Celeste, a voz tensa. Acho que é importante a família ser honesta um com o outro. Ela escalava, movendo-se mais rápido que eu esperava. Qualquer gatilho que planejasse usar, ela abandonava por uma abordagem mais direta. Honesta, disse baixinho. Interessante escolha de palavras. Os olhos de Celeste travaram nos meus e eu vi o momento em que ela percebeu que algo mudará.
Mas ela estava comprometida demais com o plano e bêbada demais para recuar agora. Sim, honesta, disse ela, se levantando da cadeira com o copo de vinho na mão. Já que somos toda a família aqui, talvez seja hora de todo mundo saber que tipo de marido e pai Diniz realmente é. A sala ficou completamente em silêncio. Até os gêmeos de Mariana pararam de se mexer. Eu permaneci sentado, perfeitamente calmo. Por favor, continue. Enquanto Celeste abria a boca para começar a performance que destruiria nosso casamento, eu sorri. Celeste ficou à cabeceira da mesa, copo de vinho na mão. Todo o olho na sala focado nela. Era o momento dela, o clímax de meses de planejamento. Ela ensaiara essa cena na mente dezenas de vezes. E agora finalmente chegará. Acho que vocês todos merecem saber, começou, a voz carregando a nota certa de dignidade ferida, como é realmente estar casada com alguém que se importa mais com o trabalho que com a família. Eu me recostei na cadeira, completamente relaxado. Por favor, continue. Minha calma parecia desconcertá-la ligeiramente, mas ela prosseguiu. Por 18 anos, eu fui uma mãe solteira em tudo menos do nome. Diniz perde jantares. Perde eventos escolares. Perde aniversários. Mesmo quando está fisicamente aqui, sempre no telefone ou laptop, sempre em outro lugar mentalmente. Ao redor da mesa, familiares se mexeram desconfortavelmente. Não era a conversa usual de jantar familiar. Quando foi a última vez que ele foi de verdade em férias conosco? Continuou Celeste, aquecendo no tema. Quando foi a última vez que ele colocou a família em primeiro lugar? Bem, disse Eduardo com cuidado, eu sei que Diniz trabalhou duro para construir o negócio. Não defenda ele. Celeste retrucou, então imediatamente suavizou o tom. Desculpa, Eduardo. Eu sei que você ama seu irmão, mas você não vê o que eu vejo. Você não vive com a distância emocional constante, a sensação de estar casada com um estranho. Carla assistia ao desenrolar com desconforto óbvio. Enquanto a expressão de Vera ficara pedra fria, Mariana parecia querer sumir, e Sérgio estudava seu copo de vinho intensamente. Mãe, disse Beatriz baixinho. Por favor, não faça isso. Não, querida. É hora, disse Celeste, virando-se para enfrentar a filha. Você merece melhor que um pai que nunca está realmente presente. Nós duas merecemos. Foi quando eu me levantei. O movimento foi casual, sem pressa, mas algo nele fez a sala inteira tensionar. Quando falei, minha voz era conversacional, quase amigável. Sabe de uma coisa, Celeste? Você tem toda a razão. Todo mundo me encarou, incluindo Celeste, que claramente não esperava concordância. Eu trabalhei demais, continuei. Eu perdi jantares e eventos. E você tem razão que eu estive distante ultimamente. Parei, estudando o rosto da minha esposa. O que você não contou para todo mundo é o porquê. Diniz, não. Veja, cerca de 6 meses atrás, eu comecei a notar inconsistências. Ligações que terminavam quando eu entrava na sala. Cobranças no cartão que não faziam sentido. Uma esposa que de repente se interessou muito pelas finanças do meu negócio e contas de aposentadoria. O rosto de Celeste empalideceu, mas ela tentou manter a compostura. Não sei o que você está insinuando. Não estou insinuando nada, disse agradavelmente. Estou afirmando fatos. Quer que eu continue? A sala estava morta em silêncio. Até as crianças pareciam sentir que algo monumental acontecia. Veja, continuei, quando você passa 12 anos em inteligência militar, desenvolve certas habilidades, reconhecimento de padrões, vigilância, investigação. Tirei o telefone. E quando alguém começa a planejar destruir sua vida, você tende a notar. Diniz, para com isso agora, disse Celeste, a voz subindo. Você está se envergonhando na frente da nossa família. Nossa família? Meu tom permaneceu calmo, mas havia aço por baixo. Você quer dizer à família que você planejava abandonar depois de pegar metade de tudo que eu construí? O copo de vinho de Celeste tremeu na mão. Não tenho ideia do que você está falando.
Sério? Porque eu tenho uma gravação que sugere o contrário. As palavras acertaram Celeste como um golpe. Seus olhos dardejaram freneticamente pela sala, procurando rota de fuga ou aliados, mas não encontrando nenhum. Você está mentindo, disse desesperada. Você está inventando isso também. Eu toquei o telefone e a voz de Celeste encheu a sala de jantar. Amanhã no jantar de Natal, eu vou provocá-lo na frente da família dele. Fazer ele perder a paciência, talvez até ficar agressivo. O efeito foi instantâneo. A mão de Carla voou à boca. O rosto de Eduardo escureceu de raiva, e Vera fechou os olhos como em dor. Mariana encarou Celeste em horror, enquanto Sérgio só balançou a cabeça. Mas eu não terminei. Deixei a gravação continuar. Sim, eu sei que ele nunca me bateu, mas isso não é o ponto. O ponto é fazer parecer que ele fez. Desliga isso, sussurrou Celeste. Mas sua voz se perdeu no áudio condenatório de suas próprias palavras. Quando a gravação chegou à parte sobre Beatriz Cercara, nossa filha fez um som pequeno de dor que cortou todo mundo na sala. O plano de Celeste de se retratar como vítima desmoronava em tempo real. Finalmente parei a reprodução e olhei para minha esposa com algo próximo à pena. Você tinha razão em uma coisa, Celeste. É hora de honestidade. O rosto de Celeste fora de pálido a vermelho corado, e suas mãos tremiam. O copo de vinho escorregou dos dedos e se estilhaçou no piso de madeira, líquido vermelho escuro se espalhando como sangue. Seu canalha, sibilou ela. Você não tinha direito de gravar minhas conversas privadas. Eu não gravei, disse calmamente. Beatriz gravou. Nossa filha, a quem você acabou de descrever pro seu advogado como um passivo financeiro, ouviu sua sessão de planejamento e teve a presença de espírito de documentar. Todos os olhos se voltaram para Beatriz, que ergueu o queixo desafiadoramente apesar das lágrimas nos olhos. Eu ouvi tudo, mãe. Tudo o que você disse sobre o pai, sobre mim, sobre pegar metade de tudo e fazer todo mundo pensar que ele era abusivo. Celeste encarou a filha em choque. Depois fúria. Sua pirralha. Como ousa? Foi quando ela perdeu o controle completamente, erguendo a voz em uma torrente de acusações que ecoaram pela sala, mas sem tocar em ninguém, só expondo sua própria raiva crua e desesperada. O momento de verdade chegou quando a fúria de Celeste explodiu em palavras afiadas, mas eu mantive a calma, sabendo que cada sílaba dela só reforçava a gravação. Eduardo se levantou da cadeira, mas eu levantei a mão para pará-lo. Todo mundo fique calmo, disse, embora o ar estivesse carregado de choque. Isso é exatamente o que ela queria que parecesse. Celeste ficou congelada, o copo vazio ainda na mão, encarando-me em horror. Não era como devia ser. Eu devia perder a paciência, talvez gritar. Em vez disso, eu estava ali, olhos frios e calculistas. Carla já se movia ao redor da mesa, pronta para intervir como profissional. Diniz, me deixa ver se está tudo bem. Estou bem, disse, sem tirar os olhos de Celeste. Não foi para machucar de verdade, só para parecer dramático. Não foi isso que... Gaguejou Celeste, finalmente largando o copo com mãos trêmulas. Você testou antes, não foi? Continuei conversacionalmente, me afastando um pouco da bagunça no chão. Para ter certeza que seria impactante sem consequências reais. Porque se doesse de verdade, sua narrativa de vítima desmoronaria. Beatriz encarava a mãe com uma mistura de nojo e espanto. Você realmente planejou tudo isso? Querida, você não entende. Eu entendo perfeitamente, disse Beatriz, se levantando da cadeira. Entendo que você me usou como acessório no seu esquema para destruir o pai. Entendo que você acha que eu sou cara e inconveniente. E entendo que você tentou enquadrar um homem inocente por abuso. O rosto de Celeste se contorceu, mas se era remorso genuíno ou manipulação contínua era incerto. Eu tentava nos proteger mentindo. A voz de Vera cortou a sala como uma lâmina. Minha mãe ficará em silêncio na maior parte do confronto, mas agora se levantou com a autoridade plena de seus 73 anos. Planejando destruir a reputação do meu filho com acusações falsas.
Você não sabe como é, eu sei exatamente como é, retrucou Vera. Eu criei 2 meninos sozinha depois que o pai morreu. Trabalhei 3 empregos para pôr comida na mesa e nunca pensei em mentir sobre abuso para me dar bem. Sua desgraça. Celeste se virou para a mulher mais velha, a máscara finalmente escorregando completamente. Não ouse me dar lição, sua velha amarga. Você nunca gostou de mim. Nunca achou que eu era boa o suficiente para o seu filho precioso. Você tem razão, disse Vera simplesmente. Nunca achei, porque eu vi exatamente o que você é. A sala explodiu em caos. Mariana tentava levar os gêmeos para fora. Sérgio discutia com Kátia se deviam ir embora. E Eduardo se dividia entre checar comigo e se conter para não dizer algo que se arrependeria a Celeste. Mas eu permaneci calmo, quase assustadoramente. Fui para a cozinha, peguei um pano de prato e limpei a bagunça do chão. Quando voltei, a sala gradualmente se aquietou. Celeste, disse baixinho. Quero que você faça uma mala e saia esta noite. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Na verdade, posso. Minha voz ainda calma, mas com finalidades agora. A casa está só no meu nome. Comprada antes do casamento. Pelo nosso pré-nupcial, o que você insistiu, você não tem direito. Os olhos de Celeste se arregalaram ao perceber a armadilha que construíra para si. Mas a gravação prova a premeditação, continuei. Prova que você planejava me acusar falsamente de abuso, que tramava fraude, e que manipulava nossa filha. Qualquer advogado decente vai te despedaçar com essa evidência. Pai, disse Beatriz baixinho. E as coisas da mamãe, as roupas e tal? Olhei para minha filha com gentileza infinita. Sua mãe pode pegar seus pertences pessoais amanhã quando eu não estiver aqui. O resto fica. Diniz, por favor. Celeste tentou uma última vez, a voz desesperada agora. A gente pode resolver isso. 18 anos de casamento tem que valer algo. Valia, disse tristemente. Até uns 6 meses atrás, quando você decidiu destruir por dinheiro. Carla terminara de checar a bagunça e agora falou. Como profissional de saúde, preciso perguntar, quer que eu documente isso para fins legais? Celeste empalideceu mais. Ela planejara usar evidência fabricada contra mim, mas agora a real estava contra ela. Não, disse após um momento. Não vou fazer com ela o que ela planejava fazer comigo. Foi o golpe final de genialidade, e todo mundo na sala reconheceu. Ao recusar pressionar por agressão verbal, eu demonstrava exatamente a honra e restrição que Celeste planejara explorar. O contraste entre meu caráter e o dela era agora stark e inegável. Celeste ficou no meio da ruína de seu plano. Olhando ao redor da sala para rostos que iam de nojosos a piedosos, ela esperava sair desse jantar como a esposa errada com simpatia de todos. Em vez disso, exposta como manipuladora calculista disposta a destruir a reputação de um homem inocente por ganho financeiro. Tudo bem, disse finalmente, a voz oca. Eu faço uma mala. Enquanto ela subia as escadas, Beatriz chamou atrás. Mãe! Celeste se virou, esperança piscando nos olhos. Deixe sua chave no balcão da cozinha quando for. A esperança morreu e os ombros de Celeste caíram enquanto subia sozinha. Olhei ao redor da sala para minha família de verdade, e senti algo que não experimentava há meses. Paz. Desculpa vocês terem visto isso, disse baixinho. Eduardo balançou a cabeça. Não peça desculpa. Precisávamos ver. Precisávamos saber com o que você lidava. Carla terminou e pronunciou tudo menor. Vai ficar bem. Um pouco de aloe, talvez ibuprofeno para qualquer inchaço. Obrigado, disse. E Carla, desculpa seu primeiro Natal conosco ter sido agitado. Ela sorriu. Relaxa, querido, eu trabalho em emergência. Isso nem chega perto do pior Natal que vi. A tensão na sala começou a aliviar enquanto a família processava o que acabará de acontecer. Lá em cima, ouvíamos Celeste se movendo, presumivelmente arrumando. 20 minutos depois, ela desceu com uma mala e a bolsa.
Evitou contato visual com todo mundo, largou a chave no balcão da cozinha com um clique afiado, e seguiu para a porta. Bem antes de alcançá-la, virou uma última vez. Isso não acabou, Diniz. Encontrei seu olhar firmemente. Sim, acabou. Depois que ela saiu, a casa caiu em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Afundei na cadeira, sentindo cada um dos meus 42 anos de repente. Pai. A voz de Beatriz era pequena e incerta. Vem cá, filha. Ela se aproximou e eu a envolvi nos braços. Estou orgulhoso de você, disse baixinho. O que você fez hoje exigiu coragem. Eu estava com tanto medo, admitiu ela. Mas não podia deixar ela te machucar. Abracei minha filha mais forte e olhei para os rostos da família. Pessoas que ficaram do meu lado quando importava. Eduardo e Carla, sólidos e confiáveis. Minha mãe, feroz em lealdade. Até Mariana e Sérgio, que testemunharam algo feio e escolheram o lado certo. O jantar de Natal estava arruinado, mas algo mais importante fora salvo. Os próximos 3 dias passaram em um borrão de telefonemas, consultas legais e controle de danos. Eu contatei imediatamente meu advogado, Renato Duarte, que ouviu a gravação com satisfação profissional. Isso é um presente, disse Renato bluntamente. Ela nos deu tudo para não só nos defender das acusações planejadas, mas ir pro ataque. Fraude, conspiração, tentativa de extorsão. Poderíamos processá-la criminalmente se quiséssemos. Sentei no escritório de Renato no centro do Rio, ainda com marcas leves da confusão. Não quero destruí-la. Só quero ela fora das nossas vidas. Entendido. Mas precisamos ser estratégicos. Ela não vai sair quieta e o advogado dela vai tentar girar isso de algum jeito. Precisamos nos preparar para qualquer coisa. Renato tinha razão. O advogado de Celeste, um tubarão chamado Dário Gomes especializado em divórcios de alto patrimônio, já ligava. A narrativa mudará de esposa vitimizada para mãe preocupada tentando proteger a filha de um pai instável. É fraco, assegurou Renato, especialmente com o testemunho de Beatriz e a gravação. Mas Gomes é bom em fazer casos fracos parecerem fortes na frente do juiz certo. Assenti, minha mente já trabalhando em contingências. E Beatriz? Celeste pode forçar visitas? Ela pode tentar, mas sua filha tem 17. A maioria dos juízes ouve as preferências dela, especialmente nessas circunstâncias. Renato se recostou na cadeira. A real pergunta é o que Celeste vai fazer em seguida. Mulheres como ela geralmente não aceitam derrota. Eu tinha a mesma sensação. Conhecia Celeste há quase 20 anos, e desistir não era na natureza dela. Ela se reagruparia, acharia um novo ângulo e voltaria atirando. Meu telefone vibrou com mensagem de Eduardo. Celeste tá ligando pros familiares, tentando conseguir gente do lado dela. Achei que devia saber. Não me surpreendi. Celeste tentaria controlar a narrativa, se pintando como a parte errada apesar da evidência. Algumas pessoas acreditariam. As pessoas sempre queriam acreditar que há 2 lados para toda história, mesmo quando claramente não havia. Naquela noite, eu e Beatriz sentamos na cozinha compartilhando comida chinesa delivery e tentando processar os últimos dias. A casa parecia diferente sem a presença de Celeste. Mais quieta, mas de algum jeito mais leve. Pai, disse Beatriz, beliscando o homem. Por que você ficou com ela tanto tempo, se sabia como ela era? Era uma pergunta justa e uma que eu me fazia. Acho, disse devagar, que eu queria acreditar que ela podia mudar. E eu focava em prover para nossa família, construir algo estável para você. Não queria admitir que a base estava podre. Mas você deve ter visto sinais antes. Coloquei os hashi e olhei de verdade para minha filha. Aos 17, ela já mostrava sinais da mulher forte que seria. Inteligente, perceptiva, disposta a se posicionar pelo certo mesmo quando difícil. Eu vi, admiti. O jeito que ela falava das pessoas quando não estavam por perto. Como tratava trabalhadores de serviço, as pequenas crueldades que disfarçava de honestidade.
Parei. Eu me dizia que não era tão ruim, que todo mundo tem falhas, mas no fundo, acho que eu sabia. Então, por que não saiu? Por você, disse simplesmente. Não suportava a ideia de não te ver todo dia, de você crescer em um lar quebrado. Achei que te protegia mantendo a família unida, mas na verdade eu me protegia. Beatriz estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. Pai, você me salvou. Se não tivesse descoberto o plano dela, se eu não tivesse gravado aquela ligação, ela teria se safado. Você teria perdido tudo e eu teria crescido achando que você era um monstro. O peso daquela verdade se assentou sobre nós dois. Celeste não só planejava destruir minha vida. Ela estava disposta a envenenar permanentemente minha relação com a filha. O que acontece agora? Perguntou Beatriz. Agora construímos algo melhor, disse. Só nós dois. E garantimos que ela nunca mais nos machuque. 2 dias depois, eu estava no escritório quando minha assistente me chamou. Senhor Diniz, tem um Thales Ferreira aqui para te ver. Diz que é sobre sua esposa. Franzi a testa. Não reconheci o nome. Manda entrar. Thales Ferreira se revelou um investigador particular, um homem magro e nervoso com olhos afiados e uma pasta na mão. Senhor Diniz, desculpe vir sem aviso, mas tenho informações sobre sua esposa que acho que você precisa ver. Ex-esposa, corrigi automaticamente. Que tipo de informações? Thales abriu a pasta e espalhou fotos pela minha mesa. Fui contratado 6 meses atrás para te seguir, documentar suas atividades, horários, quem você encontrava. Vigilância padrão para caso de divórcio. Estudei as fotos, eu saindo do escritório, me encontrando com clientes, pegando Beatriz na escola, todas atividades inocentes, mas via como podiam ser torcidas nas mãos certas. Quem te contratou? Senhora Diniz. Mas aí vem a coisa. Uns 2 meses no emprego, comecei a notar coisas que não batiam. Thales tirou outro conjunto de fotos. Sua esposa se encontrava regularmente com alguém, um homem chamado Juliano Ramos. Meu sangue gelou. Juliano Ramos era um dos meus concorrentes, ex-contratado militar que abrirá sua própria firma de segurança uns 5 anos atrás. Havíamos competido em vários contratos grandes, e Ramos sempre me parecerá o tipo que faria qualquer coisa para ganhar. Eles se encontravam há meses, continuou Thales. No início, pensei que era caso, mas aí percebi que falavam de negócios. Ela passava informações da sua empresa para ele, listas de clientes, estratégias de licitação, protocolos de segurança proprietários. A traição era atordoante. Não só Celeste planejava destruir nosso casamento, ela vendia meu negócio para um concorrente. Por que você me conta isso? Perguntei. Thales pareceu desconfortável. Porque quando percebi o que realmente acontecia, tentei sair. Senhora Diniz me ameaçou. Disse que garantiria que eu nunca mais trabalhasse no Rio se não entregasse o que ela queria. E o que ela queria? Fotos suas com outras mulheres. Evidência de infidelidade, real ou fabricada. Quando disse que não podia falsificar evidência, ela ficou muito brava. Thales tirou o telefone e tocou uma gravação. Ela fez umas ameaças que francamente me assustaram. A voz de Celeste encheu o escritório. Não me importa o que você tenha que fazer. Siga ele em bares de hotel. Contrate uma mulher para se aproximar dele. O que for preciso de prova que ele está traindo e preciso antes do Natal. Meu Deus, murmurei. Piora, disse Thales. Quando recusei, ela disse que tinha outros jeitos de conseguir o que precisava. Disse que garantiria que você parecesse um marido abusivo de um jeito ou de outro. Recostei na cadeira. Peças do quebra-cabeça se encaixando. Celeste não só planejava um divórcio simples. Orquestrava a destruição completa da minha vida e negócio. As falsas acusações de abuso eram só uma parte de uma estratégia maior. Senhor Ferreira, disse cuidadosamente, você estaria disposto a testemunhar tudo isso? Por isso tô aqui, respondeu Thales. O que ela faz não é só fraude de divórcio. É espionagem corporativa, e eu não quero parte.
Depois que Thales saiu, sentei sozinho no escritório, encarando as fotos espalhadas pela mesa. A traição de Celeste ia mais fundo que eu imaginava. Ela não só planejava pegar metade do que eu construíra. Ativamente trabalhava para destruir. Peguei o telefone e liguei para Renato Duarte. Renato, precisamos conversar e você vai querer gravar essa ligação. Meu centro de guerra era meu escritório em casa, transformado da noite pro dia em um posto de comando com quadros brancos, linhas do tempo e gráficos de evidência que teriam orgulhado minha antiga unidade de inteligência. Renato Duarte sentava do outro lado da mesa, revisando as fotos e gravações de Thales Ferreira pela terceira vez. Isso muda tudo, disse Renato, largando a última pasta. Ela não tá só cometendo fraude de divórcio. Envolvida em espionagem corporativa, conspiração e potencialmente extorsão. Podemos enterrá-la com isso. Encarei a linha do tempo que construíra no quadro branco. 6 meses de planejamento cuidadoso por parte de Celeste, mas ela cometera um erro crucial. Subestimara-me. Qual nossa jogada? Perguntei. Primeiro, precisamos proteger seu negócio. Se ela estava passando info para Juliano Ramos, precisamos saber o dano feito e parar vazamentos em curso. Renato folheou suas anotações. Segundo, vamos pro ataque. Ela queria uma guerra. Vamos dar uma. Meu telefone tocou. O nome de Eduardo na tela. Diniz, você precisa saber, Celeste tá ligando para todo mundo na família. Dizendo que você tá tendo um caso, que ameaçou ela, que Beatriz está confusa e sendo manipulada por você. Alguém acreditando? O marido de Mariana, Igor, tá fazendo perguntas. Ele sempre foi ingênuo, e Celeste convence quando quer. Ela também tá ligando pros seus contatos de negócio. Meu maxilar se apertou. O que diz pra eles? Que você tá instável mentalmente. Que o estresse do divórcio afeta seu julgamento. Tá tentando envenenar suas relações profissionais. Depois de desligar, virei para Renato. Ela não espera pros trâmites do divórcio. Tá tentando destruir minha reputação agora. Então paramos de jogar defesa, disse Renato sombriamente. Vou chamar uns favores. 2 horas depois, encontrei-me em uma sala de conferência no escritório da Polícia Federal no centro do Rio, sentado do outro lado de uma agente especial, Vera Pinto, coincidência de nomes que seria engraçada em outras circunstâncias. Senhor Diniz, disse a agente Pinto, revisando a evidência que apresentamos, o que você descreve é sério. Espionagem corporativa, conspiração para cometer fraude, potencial violações de rico se provarmos empresa criminal em curso. O que precisam de mim? Cooperação total, acesso aos registros do seu negócio, comunicações, qualquer coisa que mostre o escopo do que roubaram. A agente se inclinou para frente, mas tenho que perguntar, você está preparado para o que isso pode levar? Se prosseguirmos com acusações criminais, sua ex-esposa pode enfrentar tempo significativo na prisão. Pensei em Beatriz, nos familiares que ainda acreditavam nas mentiras de Celeste, nos anos de manipulação e abuso emocional. Depois pensei na gravação onde ela chamava nossa filha de cara e tramava destruir a vida de um homem inocente. Agente Pinto, disse baixinho, minha ex-esposa tentou me enquadrar por abuso doméstico enquanto vendia segredos do meu negócio para um concorrente. Ela estava disposta a destruir a relação da nossa filha com o pai por dinheiro. Tô preparado para o que a justiça parecer. Na manhã seguinte, chamei uma reunião geral na minha empresa. 43 funcionários se reuniram na sala de conferência principal, rostos refletindo preocupação e curiosidade. A notícia correrá que algo acontecia na vida pessoal do chefe, e rumores voavam. Quero abordar algumas coisas diretamente, comecei, de pé na frente da sala. Alguns de vocês podem ter ouvido que minha esposa e eu estamos nos divorciando. É verdade. Alguns podem ter ouvido outras coisas, acusações sobre meu caráter ou aptidão para gerir a empresa. Quero encarar de frente. Ativei o projetor e mostrei uma linha do tempo das atividades de Celeste nos últimos 6 meses. 6 meses atrás, alguém começou a roubar sistematicamente nossas informações proprietárias e passar para Juliano Ramos nas Soluções de Segurança Ramos. Listas de clientes,
estratégias de licitação, protocolos de segurança, info que permitiu Ramos subcotar em 3 contratos grandes esse ano. Murmúrios ondularam pela sala. Aqueles contratos significaram demissões e bônus reduzidos. Cliquei para o próximo slide, mostrando fotos de vigilância de Tales. Ontem, soube que a responsável era minha esposa, trabalhando em coordenação com Ramos para danificar nossa empresa como parte da estratégia de divórcio dela. Outro clique trouxe excertos-chave das gravações. Quero que todos ouçam isso diretamente para não haver confusão sobre o que rolou. Enquanto a voz de Celeste enchia a sala, detalhando planos para destruir minha reputação e negócio, as expressões dos funcionários mudaram de confusão para indignação. Essas pessoas trabalharam duro para construir a empresa e Celeste estava disposta a destruir os meios de vida delas por ganho pessoal. Com efeito imediato, continuei após a gravação acabar, implementamos novos protocolos de segurança. Toda a info de cliente é só NID tonou. Também prosseguimos ação legal plena contra minha ex-esposa e Juliano Ramos. João, o chefe de TI, ergueu a mão. Chefe, e os contratos que perdemos? Se Ramos trapaceou, não deviam ser anulados? Exato o que estamos perseguindo, confirmei. Renato Duarte está trabalhando com nossos clientes para rever o processo de licitação. Se provarmos que Ramos usou info roubada, aqueles contratos serão relicitados. Após a reunião, senti um peso saindo dos ombros. Minha equipe agora sabia a verdade, e o apoio era inabalável. Vários funcionários se aproximaram privadamente para expressar nojo pelas ações de Celeste e compromisso com a empresa. Mas o teste real veio aquela tarde quando Juliano Ramos em pessoa apareceu no meu escritório. Diniz, disse Ramos entrando sem hora marcada. Ouvi que tá tendo os problemas domésticos. Juliano. Não me levantei da mesa. Perguntava quando você ia aparecer. Ramos sentou sem convite, projetando confiança casual que não chegava aos olhos. Olha, não sei o que Celeste te contou, mas qualquer arranjo que ela pense que tínhamos. Tenho gravações, interrompi. Fotos, registros bancários mostrando pagamentos da sua empresa para a conta pessoal dela. Minha voz era calma, profissional. A Polícia Federal está muito interessada no seu arranjinho. A fachada de Ramos rachou ligeiramente. A PF? Diniz, vamos ser razoáveis. Negócios são negócios. Se sua esposa me ofereceu info, eu devia recusar. Você devia reportar, Juliano. Espionagem corporativa é crime federal. Espionagem corporativa. Ramos riu, mas soou forçado. Vamos lá, Diniz. Ela me contou umas coisas sobre suas estratégias de licitação. Isso mal é. Deslizei uma pasta pela mesa. Dá uma olhada. Ramos abriu e encontrou cópias das licitações revisadas da própria empresa, submetidas horas após reuniões de Celeste com ele, usando info que só podia vir dos arquivos seguros meus. Você usou nossas avaliações de segurança proprietárias, continuei. Copiou nossas estratégias de relação com clientes. Até usou nossa rede de subcontratados, info que levou anos para desenvolver. Me inclinei para frente. Isso não é coleta casual de inteligência, Juliano. É roubo sistemático. Ramos fechou a pasta. A presunção completamente sumida. Agora, o que você quer? Quero que retire suas propostas nos 3 contratos que ganhou usando nossa info. Quero que admita publicamente que sua empresa se envolveu em práticas antiéticas. E quero cooperação plena na investigação federal. E se eu não? Sorri friamente. Aí você descobre o que 18 anos em inteligência militar me ensinaram sobre destruir inimigos. Sua escolha, Juliano. Após Ramos sair, bem menos confiante que quando chegou, permitiu um momento de satisfação. O plano de Celeste desfiava completamente, levando o cúmplice dela junto. Meu telefone vibrou com mensagem de Beatriz. Pai, mamãe tá me ligando. Quer me encontrar para jantar amanhã. Diz que tem coisas para explicar. Encarei a mensagem, mente correndo. Celeste fazia uma última jogada e minha filha era o alvo. Digitei de volta. Você quer vê-la?
A resposta de Beatriz veio rápida. Quero ouvir o que ela tem a dizer, mas só se você estiver lá também. Sorri. Minha filha era esperta, cautelosa e absolutamente certa. Se Celeste queria se explicar, podia fazer na frente dos dois. Eu arranjo, mandei de volta. Local neutro, testemunhas presentes. Era a hora do confronto final. O restaurante que escolhi era chique o suficiente para desencorajar cenas públicas, mas movimentado o suficiente para fornecer testemunhas se Celeste tentasse algo dramático. Eu e Beatriz chegamos 15 minutos cedo, pegando uma mesa no canto de onde víamos toda a sala de jantar. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntei à minha filha. Beatriz assentiu, embora as mãos tremessem ligeiramente. Preciso ouvir o que ela tem a dizer. Preciso entender como ela pôde planejar tudo isso. Celeste apareceu exatamente às 6, impecável apesar de tudo o que rolava. Ela sempre fora hábil em projetar controle mesmo quando o mundo desabava. Mas eu via a tensão ao redor dos olhos, a rigidez nos ombros. Obrigada por concordarem em se encontrar, disse, se acomodando na cadeira com graça cuidadosa. Mãe, disse Beatriz baixinho. Por quê? A compostura de Celeste rachou ligeiramente com a simples pergunta da filha. Querida, você tem que entender. Eu tentava nos proteger. Seu pai, ele não é o homem que você pensa. Pare. Disse firmemente. Não vamos fazer isso. Beatriz ouviu sua ligação de planejamento, Celeste. Ela sabe exatamente o que você tentava fazer. Ela ouviu parte de uma conversa fora de contexto, rebateu Celeste. Ela não entende a situação completa. Então explica. Desafiou Beatriz. Explica como vender segredos do negócio do pai era me proteger. Explica como planejar enquadrá-lo por abuso era no meu melhor interesse. Celeste pareceu genuinamente surpresa com a franqueza da filha. Você não entende como esse casamento foi difícil. Eu entendo que você me chamou de cara. Interrompeu Beatriz, a voz firme mas ferida. Entendo que planejava me abandonar após pegar o acordo. Entendo que estava disposta a destruir minha relação com meu pai por dinheiro. Não foi. Começou Celeste então parou. Parecia perceber que suas táticas usuais de manipulação não funcionavam. Eu assisti a minha ex-esposa lutar para achar um ângulo. Qualquer jeito de girar a situação a favor dela. Era quase patético. Juliano Ramos se aproximou de mim, disse finalmente, mudando de tática. Ele disse que Diniz planejava nos deixar, que já movia dinheiro para fora. Me convenceu que precisava me proteger. Juliano Ramos? Ergui uma sobrancelha. O mesmo Juliano Ramos que te pagou R$200 mil em 6 meses por nossa infoproprietária. O rosto de Celeste empalideceu. Ela não sabia que acháramos os registros bancários. Mãe, disse Beatriz tristemente. Para, por favor. Toda palavra da sua boca é mais uma mentira. O garçom se aproximou para anotar o pedido, mas a tensão na mesa era tão densa que ele recuou rápido. Quer saber a verdade? Disse Celeste, a voz subindo ligeiramente. A verdade é que dei 18 anos da minha vida para um homem que nunca me apreciou, que trabalhava constantemente, que colocava o negócio antes da família, que me fazia sentir invisível. Então você decidiu destruí-lo. Disse Beatriz. Decidi me proteger. Retrucou Celeste. Decidi garantir que quando esse casamento acabasse, eu não ficaria com nada. Você não ficaria com nada, disse calmamente. O pré-nupcial garantia um acordo substancial. A casa em Angra, metade das contas de investimento, pensão alimentícia por 10 anos. Isso não bastava, disse Celeste, a máscara finalmente escorregando completamente. Não após o que sacrifiquei. Eu mereço mais que metade de umas contas e uma casa de praia. E aí estava, a Celeste real, a que eu vislumbrar em momentos desprotegidos ao longo dos anos. Não uma vítima, não uma mulher se protegendo, mas alguém que acreditava que o mundo lhe devia o que quisesse. Você merece o que ganhou, respondi. E ganhou um acordo de divórcio, não o direito de cometer fraude. Fraude?
Celeste riu amargamente. Toda a info que passei pro Juliano era coisa que aprendi como sua esposa. Propriedade comunitária se estende a ativos intelectuais em alguns estados. Não nesse estado e não quando roubada para fins criminosos, disse. Seu advogado devia ter explicado. A confiança de Celeste vacilou de novo. Meu advogado disse. Seu advogado vai estar bem ocupado se defendendo. Interrompi. Acusações de conspiração complicam as coisas. A cor sumiu completamente do rosto de Celeste. Do que você tá falando? Tirei o telefone e mostrei um artigo de notícia daquela manhã. Advogado local sob investigação por esquema de fraude em divórcios. Expliquei. A prática de Dário Gomes está sendo revista pela OAB. Acontece que ele ajudou vários clientes a fabricar evidência contra cônjuges. Você não foi a primeira vítima ou cúmplice dele. Celeste encarou a tela do telefone em horror, mas ele disse que tudo seria legal. Ele mentiu. Disse Beatriz simplesmente. Igual você mentiu pro pai, para mim e para toda a nossa família. Celeste olhou entre a filha e o ex-marido, parecendo finalmente entender que perderá completamente. Seu plano saíra pela culatra. Seu advogado sob investigação, e a própria filha a olhava com mistura de pena e nojo. O que acontece agora? Perguntou baixinho. Agora você enfrenta as consequências, respondi. A PF tem evidência suficiente para te acusar de espionagem corporativa, conspiração e tentativa de fraude. Juliano Ramos está cooperando na investigação deles. Juliano cooperando. A voz de Celeste era um sussurro. Ele te jogou debaixo do ônibus no momento que mostraram a evidência, confirmei. Disse que você o seduziu pro esquema. Que ele era só vítima da sua manipulação. Os ombros de Celeste caíram enquanto as últimas defesas desmoronavam. Eu nunca quis que fosse tão longe. Sim, quis, disse Beatriz firmemente. Você planejou cada detalhe. Praticou sua história de vítima. Testou a temperatura. Você quis que fosse exatamente tão longe. Só não planejou ser pega. Estendi a mão pela mesa e peguei a de Beatriz. Beatriz, você não precisa. Não, pai. Preciso dizer isso. Virou de volta para a mãe. Eu te amava. Defendi você quando o pai trabalhava até tarde. Fiz desculpas quando você era mesquinha com as pessoas. Achei que talvez você estivesse estressada ou infeliz. Lágrimas corriam pelas bochechas agora, mas a voz permanecia firme. Mas você estava disposta a destruir a vida de um homem inocente por dinheiro. Disposta a me deixar crescer achando que meu pai era abusivo. E quando eu atrapalhei, me chamou de cara. Celeste estendeu a mão para a filha, mas Beatriz recuou. Não me toque, disse Beatriz. Você perdeu o direito de me tocar quando decidiu que eu era cara demais para amar. Querida, por favor. Meu nome é Beatriz, disse a filha com dignidade quieta. E eu não sou mais sua querida. Celeste sentou na ruína da família. Finalmente entendendo o preço de suas escolhas, apostara tudo em um esquema que exigirá que ela se tornasse um monstro. E perderá não só o dinheiro do marido, mas o amor da filha. Faça um acordo, disse após silêncio longo. Coopere plenamente na investigação. Testemunhe contra Juliano Ramos. Faça restituição total à minha empresa pelos danos causados pelo roubo. E em troca, peço pro promotor considerar um acordo de plea. Você ainda enfrenta consequências, mas podem ser civis em vez de criminais. Não era misericórdia, era estratégia. Um plea resolveria rápido, manteria Beatriz fora de um julgamento longo e garantiria que Juliano Ramos enfrentasse o peso pleno da acusação federal. Celeste assentiu devagar, lágrimas finalmente caindo. E Beatriz, olhei para minha filha, que balançou a cabeça firmemente. É escolha dela, disse. E ela fez. Enquanto nos preparávamos para sair do restaurante, Celeste fez uma última tentativa. Beatriz, querida, sei que cometi erros, mas ainda sou sua mãe. Não, disse Beatriz, se levantando com a pose de alguém bem mais velha que 17.
Uma mãe protege os filhos. Uma mãe coloca as necessidades deles em primeiro. Uma mãe não trama destruir o pai deles por dinheiro. Pegou a bolsa e olhou para Celeste com tristeza final. Você é só a mulher que me deu à luz. Nunca estivera mais orgulhoso da minha filha que naquele momento. 6 meses depois, sentei no meu escritório revisando relatórios trimestrais que mostravam minha empresa não só se recuperando da sabotagem de Celeste, mas prosperando. Os contratos roubados por Juliano Ramos foram relicitados e concedidos à consultoria estratégica Diniz, junto com trabalho adicional de clientes impressionados com como eu lidara com a crise. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Entre. Beatriz entrou com uma carta de aceitação da faculdade na mão e um sorriso que iluminava a sala. Pai, é oficial. Bolsa integral para o programa de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Levantei e abracei minha filha, sentindo um orgulho tão intenso que quase doía. Parabéns, filha. Mas tenho que perguntar, direito. Alguém precisa garantir que gente como mamãe e Juliano Ramos não saiam impunes com o que tentam. Disse Beatriz firmemente. Quero ser promotora. Não me surpreendi. A experiência com Celeste mudará Beatriz, tornará-a mais séria sobre justiça e consequências. Ela testemunhar em ambos os processos criminais e civis com maturidade que impressionara todo mundo. Alguma notícia da sentença? Perguntou Beatriz. Juliano Ramos pegou 3 anos de prisão federal por espionagem corporativa, relatei. O plea de Celeste foi finalizado ontem. 2 anos de liberdade condicional, restituição total e serviço comunitário. Só isso? Franziu Beatriz. Ela tentou destruir sua vida. A promotoria achou que a cooperação no caso de Ramos e a restituição financeira eram adequadas, expliquei. Além disso, ela enfrenta processo de cassação na OAB pelo esquema de Dário Gomes. Nunca mais vai exercer advocacia. Não era a justiça dramática que Beatriz esperava, mas eu estava satisfeito. Celeste passaria anos reconstruindo a vida do zero, reputação destruída, carreira acabada. Juliano Ramos perderia o negócio, a liberdade e o status profissional. O castigo cabia no crime. Além disso, acrescentei, às vezes a melhor vingança é viver bem, e estávamos vivendo bem. Pai e filha crescéramos mais próximos pela aprovação, construindo uma relação baseada em honestidade e respeito mútuo. A casa parecia um lar de novo sem a tensão constante e manipulação de Celeste. Tio Eduardo ligou, disse Beatriz, se acomodando na cadeira do outro lado da mesa. Ele e Carlos estão noivos oficialmente. Sorri. Meu irmão encontrara felicidade com uma mulher que valorizava o caráter dele acima da conta bancária. Tudo que Celeste nunca fora. Casamento em outubro, continuou Beatriz. Carla perguntou se eu seria madrinha. O que disse? Sim, óbvio. Ela foi mais mãe para mim em 6 meses que... Beatriz parou e então deu de ombros. Bem, você sabe. Raramente falávamos de Celeste hoje em dia. Ela se mudará para outro estado após o plea, cortando todo o contato conosco. Beatriz inicialmente se machucara com o abandono, mas Carla e Vera ajudaram a entender que a partida de Celeste era um presente, não uma perda. Algum arrependimento? Perguntei à minha filha. Beatriz considerou a pergunta seriamente. Arrependo que demorou tanto para vermos quem ela realmente era. Arrependo que você passou anos infeliz por causa dela, mas não me arrependo de expor o plano ou testemunhar contra ela. Encontrou meus olhos firmemente. E você? Nenhum, disse firmemente. Fizemos o certo mesmo quando foi duro. Enquanto Beatriz voltava para a escola para o semestre final do ensino médio, reflete nas lições aprendidas. Passará anos tentando manter a família unida. Não percebendo que às vezes o mais amoroso que se pode fazer é deixar pessoas tóxicas irem. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. O nome de Renato Duarte na tela. Diniz, tenho notícia. A OAB acabou de anunciar os achados sobre Dário Gomes e esse cara enfrenta acusações criminais por conspiração e fraude. Acontece que ele rodava uma rede inteira de divórcios fabricados.
Sua ex-esposa não era só cliente. Era praticamente sócia de negócios. Não me surpreendi. Celeste sempre fora atraída por esquemas e atalhos. Provavelmente vira Gomes como alma gêmea. E as outras vítimas? Perguntei. Vários homens estão entrando com ações civis. Falsas acusações de abuso, evidência fabricada, fraude financeira. Vai ser uma bagunça para todo mundo envolvido. Renato pausou. Você escapou de uma bala, Diniz. Se Beatriz não tivesse gravado aquela ligação. Não queria pensar naquela linha do tempo alternativa. Reputação destruída, negócio arruinado, relação com a filha envenenada por mentiras. O plano de Celeste fora devastadoramente efetivo até que não foi. Naquela noite, eu e Beatriz grelhamos o jantar na varanda dos fundos, curtindo o ar quente de primavera e a companhia um do outro. Carla e Eduardo se juntaram, trazendo notícias dos planos de casamento e atualizações da família estendida. Mariana pergunta de você o tempo todo, disse Carla para Beatriz. Acho que ela se sente culpada por inicialmente acreditar nas histórias da sua mãe. Ela não precisa se sentir culpada, respondeu Beatriz. Mamãe era convincente quando queria. Falando em família, disse Eduardo para mim, mamãe tá dando indiretas sobre você namorar de novo. Aparentemente, ela tem ideias de candidatas adequadas. Ri. Diz pra mãe que tô bem sozinho por enquanto. Beatriz e eu estamos construindo algo bom aqui. Além disso, acrescentou Beatriz com um sorriso, eu saio para a faculdade em uns meses. Pai precisa de tempo para descobrir o que fazer com toda essa liberdade. Talvez eu viaje, Muser. Ver um pouco do mundo que não envolve avaliações de segurança corporativa. Ou, sugeriu Carla gentilmente, você pode só curtir ser feliz. Você merece. Enquanto a noite acabava e os convidados iam embora, eu e Beatriz limpamos juntos em silêncio confortável. A cozinha onde Celeste uma vez reclamara da dobra de guardanapos de Beatriz agora parecia pacífica e acolhedora. Pai, disse Beatriz enquanto carregava a lava-louças. Quero que você saiba uma coisa. O que é? Mesmo se mamãe tivesse se safado do plano, mesmo se você perdesse tudo e todo mundo acreditasse nas mentiras dela, eu teria descoberto a verdade eventualmente. E ficaria do seu lado. Senti lágrimas arderem nos olhos. Como pode ter tanta certeza? Porque eu sei quem você é, disse Beatriz simplesmente. Você é o homem que trabalhou 3 empregos para pagar minhas aulas de violino. Você é o homem que nunca perdeu uma peça escolar ou feira de ciências, mesmo viajando a trabalho. Você é o homem que me ensinou que caráter importa mais que dinheiro. Me abraçou ferozmente. Mamãe podia mentir sobre muita coisa, mas não podia mudar 18 anos de você sendo um pai incrível. Mais tarde, após Beatriz ir para a cama, fiquei na varanda olhando pro bairro que trabalhei tanto para poder pagar. As casas ainda eram caras impressionantes, mas não pareciam mais prisões. Eram só casas, e eu aprenderá que lar não era sobre o prédio. Era sobre as pessoas que te amavam incondicionalmente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Espero que esteja feliz com o que fez. Você destruiu nossa família. Reconheci o estilo de escrita de Celeste, mesmo de um novo número. Por um momento, considerei responder, então simplesmente deletei a mensagem e bloqueei o número. Ela perderá o direito à minha atenção junto com tudo mais. 6 meses atrás, achava que meu mundo acabava. Meu casamento desmoronava. Meu negócio sob ataque. E minha filha no meio de uma guerra que não entendia. Agora, olhando para um futuro cheio de possibilidade em vez de pavor, percebi que meu mundo não acabará de todo. Só começara. O jantar de Natal que começara como armadilha de Celeste se tornará a nossa libertação. A tentativa dela de nos destruir só nos tornará mais fortes, mais honestos, mais gratos pelo que realmente importava. Sorri, apaguei as luzes da varanda e entrei para trancar minha casa. O lar que agora compartilhava com alguém que me amava não pelo que eu podia prover, mas por quem eu era. No fim, isso fazia toda a diferença. Mas espere, a história não termina aí.
Os ecos da traição de Celeste ainda reverberavam, e novas revelações surgiam, forçando-nos a confrontar não só o passado, mas o que viria a seguir. Eu sabia que a verdadeira resolução exigiria mais do que um plea, exigiria que eu protegesse o que construíra, custasse o que custasse. Enquanto os meses passavam, a investigação da Polícia Federal se aprofundava, revelando camadas da rede de Celeste que eu nem imaginava. Renato me atualizava semanalmente, e cada ligação trazia mais detalhes sobre como Dário Gomes operava um esquema que envolvia não só divórcios fabricados, mas uma teia de contatos que incluía outros advogados e até 1 ou 2 juízes corruptos no Rio. Isso vai explodir, disse Renato uma tarde, enquanto revisávamos documentos no meu escritório. A OAB tá de olho, e a PF tem mandados para buscas em escritórios inteiros. Assenti, folheando relatórios de perdas financeiras que minha empresa sofrerá graças às infos vazadas. E Juliano? Ele tá cantando como um passarinho para reduzir a pena. Confirmou todos os pagamentos para Celeste e até admitiu que ela sugeriu as revisões de licitação baseadas nos nossos arquivos. A traição ainda doía, mas agora era combustível para reconstruir mais forte. Implementamos novos sistemas de segurança, criptografia avançada, treinamentos anti-espionagem, e a empresa não só recuperou os contratos, mas ganhou novos clientes atraídos pela nossa resiliência. Beatriz, por sua vez, mergulhava nos estudos, preparando-se para o vestibular da UFRJ com uma determinação feroz. Quero entender como gente como ela opera, disse uma noite, enquanto jantávamos feijoada caseira que Vera preparara. Não só para punir, mas para prevenir. Vera, sentada à mesa conosco, assentiu aprovando. Você tem o fogo da justiça, menina. Igual seu avô, que lutou pela honestidade até o fim. Eduardo e Carla visitavam com frequência, e os planos de casamento deles se tornavam o foco alegre da família. Vocês vêm para o churrasco de noivado no fim de semana? Perguntou Eduardo, enquanto limpávamos a mesa. Claro, respondi. Beatriz já está escolhendo o vestido de madrinha. Ela riu, mas havia uma sombra nos olhos dela sempre que o nome de Celeste surgia indiretamente. Uma tarde, enquanto eu revisava propostas no escritório da empresa, minha assistente entrou com uma expressão preocupada. Senhor Diniz, tem uma mulher aqui dizendo que é amiga de Celeste. Insiste em falar com você. Meu estômago revirou. Deixe entrar, mas fica por perto. A mulher era uma advogada júnior chamada Lúcia, com olhos nervosos e uma pasta fina. Eu trabalhava com Dário, explicou, sentando na cadeira oposta. Antes de tudo desabar. Celeste me pediu para entregar isso. Abri a pasta e encontrei cartas, não ameaças, mas confissões parciais, escritas à mão, admitindo como ela se envolvera com Juliano por desespero financeiro, alegando que o estresse do casamento a levará a erros. Ela quer um encontro final, disse Lúcia. Diz que é para Beatriz, para se desculpar de verdade. Recusei imediatamente. Qualquer comunicação passa pelo advogado. E Beatriz decide se quer ouvir. Mas a carta mexeu comigo. Não por piedade, Celeste escolhera seu caminho, mas pelo lembrete de como o veneno dela se espalhara. Liguei para Beatriz na escola. Filha, sua mãe mandou uma mensagem indireta. Quer se desculpar. Silêncio do outro lado. Então, eu leio se você achar que ajuda a fechar o capítulo. Mas não espero mudar nada. Naquela noite, sentamos na varanda lendo a carta juntos. As palavras eram polidas, cheias de arrependimento fabricado. Eu errei feio, Beatriz. O dinheiro me cegou, mas perco você é o maior castigo. Beatriz dobrou o papel calmamente. É mais uma tentativa de manipular. Ela não pede perdão de verdade, só quer aliviar a consciência para dormir melhor. Concordei. Você tá certa. Mas mostra que ela sabe que perdeu tudo, status social, carreira, família. De fato, notícias vazavam. Celeste fora expulsa de círculos de caridade no Rio, onde outrora era vista como filantropa exemplar. Amigas a evitavam, e o escândalo do esquema de Dário a marcará como cúmplice pública. O humilhation emocional era completo, de rainha social a pária, tudo por ganho que nunca veio. Enquanto isso,
a família se unia mais. Vera organizou um almoço de domingo em sua casa em Botafogo, reunindo todos, Eduardo e Carla, Sérgio e Kátia com Luana, até Mariana e Igor com os gêmeos, agora mais quietos após o incidente. A gente errou em duvidar, admitiu Mariana baixinho, enquanto servia o arroz. Celeste era convincente, mas você, Diniz, sempre foi o pilar. Abracei-a passado. Agora focamos no futuro. Luana e Beatriz conversavam sobre o vestibular, sonhando com carreiras em direito e jornalismo. Quero expor esquemas como o da sua mãe, disse Luana. Beatriz sorriu. Então vamos juntas para a UFRJ. Parceiras contra a injustiça. O riso encheu a casa, um bálsamo após meses de dor. Mas o clímax veio em uma audiência preliminar da PF, onde Thales Ferreira testemunhou. Eu e Beatriz estávamos na galeria, vendo Juliano Ramos suar sob o interrogatório. Celeste orquestrou tudo, admitiu ele, voz tremendo. Ela me deu as chaves para os arquivos de Diniz em troca de cortes nos lucros. A agente Pinto assentiu, e o juiz marcou o julgamento pleno. Saímos dali com Beatriz apertando minha mão. Viu? Justiça tá vindo. Sim, via. Mas o verdadeiro teste era interno, perdoar sem esquecer, reconstruir sem amargura. Liguei para Renato após. E o plé de Celeste? Aceito, mas com condições estritas. Serviço comunitário em abrigos para vítimas de fraude, ironia do destino. Rimos juntos. A vingança não era minha, era o karma social dela, perda de status, isolamento, o peso de saber que sua filha via como estranha. E enquanto caminhávamos pela praia de Ipanema ao pôr do sol, Beatriz disse, pai, obrigada por me ensinar que força não é revidar com ódio, mas com integridade. Abracei-a, sabendo que o ciclo de dor acabará, e um novo de cura começava. No entanto, uma sombra final pairava, rumores de que Celeste tentava reabrir contato via parentes distantes. Eu me preparava para o que viria, mas agora, com família unida e negócio forte, nada me abalaria. A verdadeira vitória era essa paz conquistada. Com o julgamento de Juliano Ramos se aproximando, a tensão na cidade crescia. Jornais como o Globo cobriam o escândalo, destacando como uma socialite do Rio, sem nomear Celeste diretamente, mas todos sabiam, se envolver em espionagem que custará milhões. Minha empresa, em contraste, era elogiada por transparência, atraindo parcerias com firmas internacionais. Você virou o herói involuntário, brincou Renato em uma ligação. Clientes ligando não só por serviços, mas para te parabenizar. Mas o foco era Beatriz. Seu vestibular na UFRJ foi um sucesso, e ela se preparava para a mudança em setembro de 2024. Vou morar no campus, mas venho todo fim de semana, prometeu, enquanto arrumávamos caixas na sala. E você? Vai pro churrasco de Carla e Eduardo? Claro. Vai ser o evento do ano, sem dramas dessa vez. O casamento aconteceu em uma praia em Copacabana, sob o sol de outubro. Família toda lá, Vera chorando de orgulho, Sérgio e Kátia dançando samba, os gêmeos de Mariana correndo na areia. Carla, radiante em branco, abraçou Beatriz. Obrigada por ser minha madrinha. Você me inspira. Beatriz sorriu. Você me salvou mais que imagina. Enquanto Eduardo e Carla cortavam o bolo, recebi uma mensagem de um número bloqueado, mas via app anônimo. Parabéns pelo final feliz. Mas lembre, eu criei aquela garota sozinha enquanto você trabalhava. Era Celeste, claro, pescando reação. Bloqueei sem responder. Ela perderá o direito anos atrás. Dias depois, a sentença de Juliano caiu, 5 anos, mais multa pesada. A mídia explodiu, e com isso, o plé de Celeste foi tornado público. Ex-socialite evita prisão por cooperação em esquema de espionagem e adlineava o jornal. Amigos antigos dela postavam em redes sociais, não de apoio, mas de decepção velada. O escândalo social a isolara completamente, convites a eventos cessaram, círculos de caridade a baniram, e ela vivia em um apartamento modesto em Niterói,
trabalhando como freelancer em tarefas administrativas, longe do glamour que ansiara. Beatriz leu a notícia comigo. Ela perdeu tudo: status, amigos, respeito. Isso é a verdadeira punição. Assenti. E nós ganhamos liberdade. Mas a mecha final veio em uma carta oficial da OAB, Dário Gomes desbarcado permanentemente, e Celeste listada como testemunha cooperativa, mas marcada para sempre. Nunca mais vai manipular ninguém legalmente, disse Renato. Fim de linha. Naquele Natal de 2024, reunimos-nos na casa de Ipanema, agora só minha e de Beatriz, mas cheia de vida. Vera trouxe rabanadas, Eduardo e Carla presentes de lua de mel em Fernando de Noronha. Sérgio contou piadas ruins, Luana e Beatriz planejavam viagens juntas. Nenhum fantasma de Celeste pairava, sua ausência era alívio. Enquanto trocávamos brindes, Beatriz ergueu o copo. A família de verdade, a que escolhemos, não há que machuca. Bebemos, e eu senti o fechamento. A vingança não fora minha fúria, mas a exposição que a deixará nua, humilhada publicamente, status evaporado, filha perdida para sempre. Ela tramara para me roubar tudo, em vez disso, perdeu o dela num escândalo que o Rio não esqueceria. Anos depois, Beatriz se formaria promotora, caçando fraudadores como a mãe. Eu expandiria a empresa, mentorando jovens em ética de negócios. Eduardo e Carla teriam filhos, Vera veria netos. E Celeste? Viraria nota de rodapé, um aviso vivo contra a ambição tóxica. No fim, o Natal que quase me destruiu me salvou. Aprendi que laços verdadeiros resistem a tempestades, e que a maior vitória é viver sem correntes. E assim, sob as luzes de Ipanema, brindamos ao novo começo, eterno, resiliente, nosso. Avaliação de riscos de violação da política do YouTube. 1. Baixo risco. A história foca em drama emocional e exposição social sem violência física, ódio explícito ou conteúdo sexual. A vingança é puramente psicológica, humilhação pública e perda de status, alinhada a narrativas familiares neutras e inspiradoras.